Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com o nosso amigo de longa data, engenheiro mecânico, professor Perissé, coordenador, Marcão. Nós estamos em maioria aqui, só tem 3 dias. Ainda bem, Aqui Nós o papo vai estudamos, é fluir. isso? Vamos lá, Coordenador da Souza Marques, né? Do Centro Universitário Souza Marques. E, professor, muito obrigado. Pode agradecer. Muito obrigado pela presença. Nós acho que, eu não lembro o ano, mas a gente já trabalhou junto lá no CREA como conselheiro e a gente produziu bastante, né, em prol da engenharia mecânica, naval, metalúrgica, enfim. Um grande ser humano, né, preocupado sempre em abraçar aquele estudante que está ali na caminhada, que não é fácil, engenharia. Mas antes disso, professor... Mas antes disso... O Marcão adora falar. Adoro fazer do nosso colaborador. Que você veio para cá, a gente vai merchandising, né? Sim. O primeiro patrocinador, o IBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia de Curso, do professor Paulo Dias, que faz esses cursos. Aí a Contec de Engenharia, consultoria de elevadores. É o Barata, que é o especialista na área de elevadores. E vai passar a papo de engenharia, que é o nosso papo, a gente faz aqui. Temos vários já, tem lá no Instagram e no YouTube. Vai passar aí a BRAIP, a Associação Brasileira de Inspeção de Empresas que faz inspeção predial de gás. Residencial e comercial. Na frente disso está o engenheiro Jorge Omar. Professor. Eu queria agradecer ao professor. Nós tivemos um desacerto no nosso horário, eu errei, mas queria agradecer ao professor por vir aqui representar a Souza Marques aqui, sim, que é uma faculdade, é uma escola de engenharia. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Tem mais de 50 anos. Professor, pergunta mas antes disso, por que o Perissé lá atrás ele optou pela caminhada e escolheu a engenharia como seu futuro, né? Seu trabalho? Sim. Vamos lá. Primeiro quero agradecer esse prólogo aí. Vocês me elogiaram muito. Um pouco injusto, mas muito obrigado. Não. Reconhecimento. A escola de engenharia, pelo menos, reconhecemos que a escola é ótima. Sim, concordo. Ótima. O CREA, o período do CREA foi muito bom. Eu tive muita informação boa ali, aprendi muita coisa no CREA, vendo aqueles processos e tudo, foi excelente. Lembra do ano que a gente ficou junto? Não me lembro. Eu tenho lá o meu 16, certificado 17. e tal, foi por aí. Foi isso mesmo. Foi por aí. Bom, como é que comecei na engenharia? A engenharia, ela veio de uma forma que não é Seu pai era engenheiro, sua mãe era engenheira? Mas por causa do meu pai. Bom. O incomum é que meu pai era cirurgião. Cirurgião. Meu pai era cirurgião cardiovascular. E ele tinha uma habilidade e gostava muito de mecânica, mas muito. A gente tinha um jipinho, era um Jeep 54 Willys, e aquele Jeep vivia enguiçando. E ele consertava, ele fazia mecânica, e eu pequenininho acompanhando e tal. E ali surgiu o interesse pela mecânica. Naturalmente, eu continuei isso, né? E depois não segui a medicina, fui fazer engenharia, fiz engenharia mecânica. Você estudou onde no básico? No básico, não no primário. Na época, eu não sei se era primário, no fundamental, essas coisas. Na época era primário, né? Era pré-primário, primário, ginasial, científico. Pô. Você estudou onde? Eu estudei no Santo Inácio. Depois eu estudei no Baense. Baense. Preparatório, né? Não era o Baense. Não era nem preparatório, não. Eu fiz o meu ensino, que hoje é o médio, quer dizer, o científico, eu fiz no Baense. Baense da onde? Lá em cima, na Gávea. Na Gávea. Não é. O meu foi na Tijuca. A minha preocupação é o seguinte, e o Jeep, cadê ele? O Jeep acabou. Infelizmente, a ferrugem destruiu o Jeep. Eu não Você aprendi sabe por que ele está perguntando isso? Que ele adora carro antigo. Adora carro. Adora. Mas aí eu fiz a engenharia, fiz na Santa Úrsula, a engenharia. Grande escola, Santa Úrsula. Me formei em 92, tive alguns percalços pelo meio do caminho, enfim. Me formei em 92. Não consegui colocação direto na engenharia mecânica. Estava trabalhando numa indústria de fibra de vidro. A gente produziu algumas portas até para navio petroleiro e tudo, em fibra. A gente produzia a porta e instalava. Era onde essa empresa? Jacarepaguá. E aí depois acabou a empresa e eu fiquei meio ao Deus dará. Fui trabalhar com meu irmão
e que tem uma indústria, tinha uma indústria de pré-moldado, e passei a ser vendedor de material de construção. Beleza. Aí passou um tempinho, voltei para o Rio, agora para a parte de manutenção industrial. Fui trabalhar no frigorífico, na parte de manutenção, aí eu retornei à engenharia mecânica. Beleza. Fiquei, acho que uns 10 anos Nessa empresa, fazendo essa manutenção. Ainda existe a empresa? Existe. Qual é a empresa? Estoque e estocagem. Estocagem. E lá, acompanhando o serviço de manutenção, a gente tinha um problema no piso da Câmara. E esse problema do piso da Câmara acabou resultando na necessidade de uma reforma. E aí foi reformado, entrou uma empresa especialista em piso industrial, e eles fizeram, e surgiu um problema durante a reforma. Tinha uma contaminação por frutose no piso, e isso não deixava com que o concreto reagisse. Então, você lançava o concreto, uma semana depois parecia que você tinha acabado de lançar. Caramba. E eu comecei a achar aquilo interessante, né? E foi. Aí o dono dessa empresa virou e falou assim, pô, você pode calcular um guarda-corpo para mim? Falei, posso, claro, mas só vou consultar o CREA antes, para ter certeza que eu podia tirar uma RT para o guarda-corpo, porque era uma coisa que precisava. E aí eu descobri que eu, como engenheiro mecânico, não poderia calcular o guarda-corpo. E aí esse negócio acabou me empurrando para a engenharia civil. E aí eu fiz engenharia civil. Só para poder fazer o guarda-corpo. Tipo aí isso. foi lá, fez o RT, mandou pro cara, não pode, agora eu Mas posso. essa Agora eu discussão houve 2 semanas atrás lá na mesmo? mecânica, porque o guarda-corpo só pode ser feito pelo engenheiro civil. Mas se for aparafusado, o mecânico pode fazer. Não, se for soldado. Soldado. Parafusado do civil. É o civil. Isso é maluquice. É uma doideira. Eu acho que a gente compete entre a gente de uma forma desnecessária. E o Licínio trabalha com isso. Trabalha, ele faz galpão. Ele faz galpão. E aí, a questão do galpão, se o galpão é parafusado ou se é soldado. ele vai ser impedido de trabalhar depois de 35 anos trabalhando com isso. Isso é uma discussão, que precisa avançar no sistema. O sistema sim. não avançou. Acho bem importante. E aí, mas aí você se formou civil. Aí eu fiz civil, estagiei no escritório de cálculo de um professor, e acabei virando sócio de 2 ex-professores meus. Mas me diga uma coisa, só de curiosidade. E aquele negócio da frutosa lá, resolveu? Você lembra? Resolveu. Teve que fazer uma retirada mais profunda do piso existente. Para poder... Aí aplicou algum produto, que eu não sei qual foi, para neutralizar aquilo e recuperou o piso. Foi feito, foi resolvido. Só uma curiosidade. Mas aí você vai para engenharia civil. Aí eu virei sócio do meu professor de concreto e da minha orientadora de TCC. E... hoje a gente tem um escritório de cálculo estrutural. Qual o nome do escritório? Tenho. Legal. GMA Engenharia e Projetos. Então, hoje eu sou coordenador das engenharias na Souza Marques e toco também o escritório de cálculo estrutural. Durante o dia, porque normalmente a faculdade de Souza Marques funciona mais à noite, né? Isso, nosso curso é noturno. Exatamente. Acaba que a coisa se mistura um pouco, porque eu vou cedo para a faculdade. E aí faço um trabalho, vai mais cedo, vai mais cedo para o escritório, depois vai mais cedo para a faculdade. Não, a gente não tem mais escritório. Né? Não tem. Agora só tem o computador. Agora é tudo remoto. Lá na pandemia, a coisa já começou. Quer dizer, antes disso a gente já trabalhava de certa forma remoto, porque é só projeto. Aí na pandemia a coisa se concretizou. Então nós fechamos o escritório. E aí foram cada um. A gente trabalha todo mundo remoto. Mas aí todo mundo na área de civil. Sempre projeto estrutural. Civil, só. Estrutural. Só. Exatamente. Aí nessa eu acabei tendo essa dupla formação. Sou mecânico e sou civil. Ajuda? Muita coisa. Vou te falar, a segunda faculdade, ela foi muito melhor aproveitada do que a primeira. Sempre. Porque você já tem uma noção muito diferente, você enxerga a coisa de outra forma. É muito bom. Eu recomendo. A segunda foi a mecânica. A segunda foi a civil. A civil? A mecânica era a minha paixão. Você conseguiu cortar muita coisa de matéria? O ciclo básico, praticamente inteiro. E aí fez mais 2 anos, 2 anos e meio. Foi. É gozado que eu tive que fazer introdução à engenharia. Aí eu falei, mas eu não tinha feito engenheiro. Pois mas aí as DCNs e tal falavam que você tinha que fazer introdução à engenharia. Porque mudando a matriz curricular. Vai mudando, aí quando você volta... É igual que eu fui fazer o curso de
na área ambiental e tive que fazer economia. Falei, pô, porque aí tinha uma exigência de fazer. Não, muda. Bom, aí não tem jeito. E aí, professor, estamos tocando a empresa de construção, não é isso? Fazendo de estrutura, de cálculo. cálculo estrutural. Cálculo estrutural. O senhor o professor trabalha em cálculo estrutural e é um engenheiro da área de cálculo estrutural. Isso. Aí como é que vai passar? Vai cair na Souza Marques? Bom, o meu sócio, que foi meu professor de concreto, dava aula na Souza Marques Mas também. você foi lá na... Eu fiz na Gama Filho, a civil. A civil. Ah, tá. 3 faculdades envolvidas, né? Envolvida. E ele era professor na Souza Marques também. E estava cansado e tal, queria sair, queria parar de dar aula. Aí ele me indicou. Aí eu fui, em 2007, eu entrei na Souza Marques e estou lá desde então. Fui substituindo ele. Aí fiquei. Aí chegou a fazer pós-graduação, mestrado, fez? Eu entrei lá, eu era só bacharel. Né? A gente tem habilitação para ensinar, tudo bem. Aí depois o MEC começou com uma série de exigências, de pontuação falou, vou fazer e o tudo. mestrado. Aí eu fiz um mestrado em desenvolvimento local, um mestrado profissional para difusão de tecnologia. Achei muito bacana e tudo. Agora eu estou fazendo um doutorado em materiais, lá na UERJ. Então, a coisa vai evoluindo. O professor Brant? Não. Ele é de lá. É de lá, Tem até um livro dele. O meu mestrado, eu tive aula com ele. E usei o livro dele, Como Escrever Monografia. Ele fez um livro, Como Escrever uma Monografia, um negócio assim, o nome do livro. Eu lembro que eu li esse livro e me ajudou lá ele podia ter me na ajudado, dissertação. Eu, na minha época, não tinha isso. Não, mas hoje tem norma, da Tem BNT, norma. tem tudo. Na minha época, a gente fazia tudo. A gente não chamava TCC, chamava Projeto Final. Isso. Projeto Final. Ou de mecânica mole ou de mecânica dura. Isso. Você escolhia mecânica mole. Aí você via que era o professor da mecânica mole, era o professor Milton, que era um carrasco, e você via que era o professor da mecânica dura, era o general 4 estrelas do IB. Então a gente ficava... difícil. Não vamos fazer. Não vamos fazer. Que a gente não vai... Foi difícil passar aquilo, porque era duro na queda dos caras. Era. Meu orientador de TCC, de projeto, na mecânica, foi o Nestor Tomazini. Esse que é o da Tomazini. A gente fez o dimensionamento de uma roçadeira autopropelida, aquele cortadorzinho de grama, né? O meu era na Gama Filho, né? Santa Úrsula. O meu era uma prensa balancinho. Eu tenho lá em casa até hoje. Prensa balancinho. Tem uma prensa balancinho. Foi uma prensa que tu passa, ela gira assim, tem o sem fim, bate, normalmente é usado pessoal que faz ourives e tal, que tava com uma prensa menorzinha, só que a minha era grande pra caramba. Legal. Fomos quase reprovados. Tirei 6, aí, puta, 6 é 10. 6 é 10. Mas diga, professor. Mas, nós estamos na onde, nem sempre perdi. Aí é interessante que eu fiz essas 2 faculdades, né? E o CREA me trouxe muita coisa interessante. Aí comecei a dar aula e cheguei à coordenação. Isso é muito bom, porque aí eu trouxe uma bagagem para o curso, não que o curso já não tivesse muito bem estruturado, que estava. Eu dei a sorte que eu peguei o curso muito pronto na Souza Marques, né? A Souza Marques, ela sempre primou pela qualidade. E com isso, foi fácil para mim chegar lá e mexer, fazer aquele ajustezinho fino. Porque a Souza Marques não sofreu das outras universidades todas. A gente já conversou aqui com várias. As outras universidades todas sofreram essa questão principalmente da Covid, da pandemia. Né? A Souza Marques também deve ter passado. Sofremos. Passou. Mas a gente reagiu bem rápido. Com uma semana a gente já estava dando aula online. Então, foi outra coisa, né, que a gente aprendeu ali no tranco, porque nenhum professor tinha formação para dar aula remota, que é diferente da aula presencial. Muito diferente. A aula presencial é uma coisa que você olha a cara do aluno, você percebe se ele está entendendo ou não. A aula remota, não. Não. E muitas vezes o aluno está de câmera fechada e tudo. Muito complicado. Foi muito complicado. Foi muito difícil. Muito difícil. Foi. Eu, dos meus amigos da minha época, não gostam, mas você acha que a partir da pandemia cresceu muito o curso EAD? Subiu, acho que mais de 2.000% aí. Sim. É assim, algo que, na minha opinião, muito absurdo. Você fazer uma engenharia, fazer uma pós
à distância. Você acha que foi mais ou menos por conta disso, essa facilidade? Eu vejo que é uma questão até de comodidade. Né? Que o sujeito pega o celular, ele assiste no ônibus ou onde ele quer que ele esteja, pelo celular ele assiste uma aula. Significa que ele não vai aproveitar aquela aula que ele está assistindo, porque ele não tem a tranquilidade e a concentração necessária. Exatamente. A gente lá na Souza Marques, a gente faz EAD síncrono, na maior parte das disciplinas. O que é isso? Seria um híbrido? O síncrono é o seguinte, o professor está ali falando com o aluno, e o aluno está reagindo. É como se você estivesse na sala de aula virtual, né? Tem a obrigação do aluno estar tem a obrigação de estar frente a frente naquele momento, negociando com o professor. Isso. Com a tela aberta? Com a tela aberta depende do professor. Aí a gente não consegue controlar muito. O que acontece? Isso funciona bem para determinadas disciplinas. Então, por exemplo, uma disciplina de ética é uma disciplina que funciona bem. Porque é uma disciplina que basicamente é um conjunto de leis, de regramentos que ele vai ter que aprender. E você tem como avaliar isso a partir de resumos e tudo. Uma disciplina ambiental, por exemplo, ela já não funciona muito bem. Ela funciona parcialmente, mas ela demanda encontros presenciais. Então, a gente faz isso lá. Então, a nossa disciplina ambiental, ela é em EAD, maravilha, síncrono. Professor dá aula remotamente. A gente tem uma outra disciplina posterior de aplicação da engenharia ambiental. Aí ele está presencial, e aí surgem as dúvidas de aplicação disso, daquilo, as possibilidades. Então, isso é bem importante. Isso avançou muito? O senhor acha que melhorou muito. É um estilo que deve ser implementado? Eu acho. Eu vejo essa forma com bons olhos. Agora, tem disciplina, por exemplo, resistência dos materiais. É impossível você fazer isso remotamente. Impossível. O camarada não vai enxergar nunca, entendeu? Como. Aqueles tensores e tal, não há como. Então, o EAD é muito bom dentro da sua limitação. Agora, passou disso, você tem que... Professor, acho que nós vamos avançar ainda muito mais nessa EAD para preparar ela melhor. A ideia é boa, não é ruim, mas ela precisa ser melhor preparada. Exato. E eu enxergo esse híbrido, né? Uma parte EAD, uma parte presencial, como uma saída muito boa. Muito boa. Que a gente tem usado lá com sucesso. E os alunos, o que você acha, professor? Tem reclamado muito do pessoal eu já fiz isso. Então, essa pessoal, você sabe que, eu já contei, mas eu vou contar para o professor. O garoto ganhou a Olimpíada de Matemática. Pô, que bom, parabéns. Parabéns. Não, meu filho não. O garoto ganhou a Olimpíada de Matemática. Eu peguei o jornal, não foi? Aí eu peguei, fui lá na escola dele. Chama Escola Ari Barroso. Aí cheguei lá e perguntei à professora se o cara sabia, se o aluno sabia quem foi o Ari Barroso, que eu acho que é a primeira coisa a saber. É importante. Quem é o Ari Barroso para estar na escola dele. É importante. Aí porque havia, para mim, uma discussão. Que aí que eu quero incluir o senhor nisso. Ou o garoto tem um DNA, nasceu com a matemática, se é que pode ser. Tem. No útero da mãe dele estava a DNA da matemática. A professora é boa pra caramba e fez com que o garoto se interessasse pra caramba. Ou tem uma política da escola interessante, que a escola introduziu uma política que pega esses alunos que são, de alguma maneira, interessados na matemática e se desenvolve, ou tem uma política pública de estudo. Eu verifiquei que há uma discussão desses 4 itens que eu lhe falei, mas talvez eles não sejam incrementados nas escolas. É isso, você tem dificuldade do garoto que sai do médio para a escola, você aumentou, você sabe, tem algumas escolas que passaram a 6 anos, passaram a 5 anos e meio para poder equalizar. O que acontece? É cobertor curto. Aí eu volto ao tempo do CREA. Eu peguei um histórico escolar de uma engenheira russa. Cobertor curto, essa foi boa, né? Aquela que você cobra a cabeça. Isso. Cobertor curto. Eu peguei o histórico escolar de uma engenheira russa, que estava revalidando diploma aqui no Brasil. E essa engenheira, ela era especialista em mecânica dura. Repara que lá não é mecânica dura ou mecânica mole, já nasce dali a divisão. Bom, ela tinha as mesmas disciplinas de termodinâmica e tal, mecânica dos fluidos que nós temos. Máquinas de fluxo e tal, tudo bem. E
tinha uma quantidade de disciplinas de mecânica dura inacreditável. Eram 8.400 horas o curso dela. Nossa, 8.400 horas. Não, a gente está com 3.600 Agora, horas, mas o meu era 4.000 Eu horas. fiz com 5 eu mil. fiz com 5 mil também. Pois é, Lá no Cefet, mas hoje está 3.500. 3.600. 3.600. Pois é. Então, veja que para uma formação parcial, o russo entende que é necessário 8.400 horas. São necessárias 8.400 horas. A gente tem 3.600, 4.000. Souza Marques hoje, se eu não me engano, são 4.200 horas. Se não é exatamente isso, é alguma coisa por aí. Próximo, não. Você tem um universo de conhecimento tão grande para passar para aquele aluno que você não consegue. Então, você tem que ceifar uma série desses conhecimentos. Aí, o aluno, quando ele chega, ele já vem normalmente com uma deficiência em matemática e em física. Ele vem. Ele esquece. Pô, ele aprendeu, ele vai ter que resgatar coisas que ele aprendeu lá atrás, que ele não lembra mais, que ele estudou para passar, e, enfim. Então, o que seria ideal? Eu passar, no começo, revisando matemática profundamente e física para esse aluno. Sim. Para depois, então, eu entrar na física do ensino superior, que tem um tratamento matemático diferenciado. Você sabe que isso é um procedimento até nas escolas todas, não é só o senhor, não. Né? Não é só a Marques, não. A PUC é assim, já falou aqui. A Veiga de A Almeida. Veiga de Almeida é Não, assim, já falou assim. Isso é que eu gostaria que fosse. Eu tenho uma disciplina de nivelamento. De nivelamento. Mas eu não consigo passar um ano trabalhando esse aluno. Senão Entendeu? Eu não tem tenho que aumentar tempo. para cá agora era para 5 mil, voltar lá para os 5 mil. Isso. Eu não tenho tempo para preparar esse aluno. E eu não tenho tempo para passar todo o conhecimento que eu poderia passar para ele. Aí aparece a figura do perfil do egresso. Então, se o meu engenheiro é um engenheiro que vai trabalhar na parte de manutenção, no campo, é o cara que vai botar a indústria para funcionar, eu tenho um conjunto de disciplinas que eu tenho que ofertar para ele. Se o meu engenheiro é o camarada que vai trabalhar com projeto, com pesquisa, o conjunto de disciplinas é outro. Mas você identifica isso, professor? O garoto está entrando? Você não identifica, você oferece. Só que o ingressante não tem essa consciência. É exatamente isso. Isso é um outro problema. Porque o que seria ideal? Você apresenta as disciplinas e depois, é mais ou menos como se fosse uma residência médica, onde aquele engenheiro fosse para uma especialidade. A gente não tem isso. Então a gente oferece um curso de 5 anos, que a gente passa 2 anos e pouco no básico, ensinando coisas semelhantes ao ensino médio, né? E profundamente, são poucas disciplinas, pouco tempo. Então é um cobertor curto, entendeu? Aí você tem, só complementando, você tem que ter assim, muito, muito claro qual é o perfil do seu egresso, para você dar ferramentas para aquele cara. Mas me diga uma coisa, professor, assim, se reclama muito que se o aluno é disperso e o professor não consegue chegar, leva ao professor a um certo grau de desinteresse. É possível isso? É possível. Você diz o contrário, né? A turma não ser... turma está dispersa, o professor vai ficar mais desanima. Isso acontece. Cada turma é uma natural. Turma. Porque no final é interação humana, né? Então, se eu estou conversando com vocês, aí você começa a olhar para o lado, barata começa a ler ali, falar e tal, eu fico desestimulado, entendeu? Então, cabe ao professor trazer a turma. Então, quando você percebe que está havendo um determinado desinteresse da turma... Você percebe que você falou que você como coordenador. Eu como professor, não, eu dou aula também. Eu dou aula. Como coordenador também, isso pode perceber. Sim, mas como coordenador a gente está fora de sala. É difícil da gente enxergar. Como professor eu vejo. Então, normalmente o aluno se desinteressa porque ele não está entendendo. Ou não está entendendo a matéria, ou não está entendendo por que ele está aprendendo aquilo. E aí cabe ao professor mostrar para aquele aluno, ou explicar de outra forma para ele entender, ou mostrar a importância daquele ponto para a formação dele. Então é comum, eu dou aula de isostática hoje, então é comum, desenho lá minha viguinha, mas antes de desenhar a viguinha, eu apresento para o cara um pórtico. Por exemplo, falo, olha só, uma ponte rolante.
Olha, isso aqui é uma ponte rolante. Como é que você começa a calcular isso aqui? Isso aqui você faz uma representação de uma viga, não o sei o professor quê. da UFA, da universidade, fala disso também, que eles fazem uma preparação, né, meio que social para introduzir aquela matéria para o aluno. Uma coisa É que interessante. o aluno percebe onde vai usar aquilo, entendeu? Sim, sim. É isso que você faz também. Porque Isso a gente faz. a gente, eu não sei, assim, eu fiz no Cefet a engenharia mecânica. E lá eu tive cálculo 1, 2, 3 e 4. Eu só fui entender a aplicação no cálculo 4. Não, sem dúvida. Não há como você jogar aquelas fórmulas todas Aham. e o aluno ter que aplicar isso, Laplace, integral, tudo que derivada, na parte muito decorada, mecânica. Aonde que eu vou aplicar isso? Está faltando isso. E até Veiga de Almeida falou. Mas não, o professor falou que na isostática ele apresenta uma a vez. gente mas tenta. mas cabe ao professor estimular. Cabe ao professor. Cabe ao professor. Isso não está escrito na ementa Não da tá. disciplina. De fato, isso é uma falha. Tá bom essa conversa aqui que vou eu revisar minhas ementas. É importante. E outra coisa que está acabando, professor educador. Hoje o cara é só professor. Ele não consegue enxergar o aluno se ele tem TDAH, TDA, se ele pode ter autismo. É uma série de coisas que você tem que identificar cada aluno numa turma de 30, 40 Caramba, alunos. mas o professor é o que hoje? Ele tem que Mas- ser psicólogo? Mas, não, É. mas vou te falar, a gente tem naturalmente esse tipo de problema, claro. Você está na turma e tem uma pessoa ali que de alguma forma, ela está muito discrepante do resto da turma. Então, você chama esse aluno para bater um papo. Se você percebe que a coisa vai além, ou seja, não é um problema passageiro, às vezes o camarada está com problema financeiro, está com problema de doença na família e tal, e de fato, É diferente. acontece. É. Agora, quando você percebe que é um problema estrutural, digamos assim, de do qualidade aluno, intelectual do aluno. a gente tem um setor, acho que toda universidade e faculdade tem, a gente tem um setor de apoio ao aluno, um psicopedagógico. Então você encaminha o aluno Viu para como é lá, que é diferente do que você entrou lá? ele A vai... dificuldade que ele identificou, ele manda para o psicopedagógico para tentar ajudar. Isso, aí você tem lá o psicólogo que vai bater um papo e vai tentar ajudar. bacana. Mas o aluno tem que aceitar. Mas na faculdade faz isso? Faz. Faz isso. É que no ensino médio faz isso. A gente a tem. professora identifica o aluno, aí encaminha o aluno. É. Na faculdade, assim, aqui depende muito do professor. Eu não sei se todos os professores estão preparados para fazer Mas isso. Eu acho que sim. assim, Eu acho que sim. Eu vou te contar aquela história minha, que sim. que eu gosto de contar. Diz que, não sei se o senhor sabe, no É Ceará, piada? É lá no piada? Ceará, não é piada não, cara. Lá no Ceará, eu preciso ir no Pode Ceará. usar pra Eu ele, fico, né? eu fico, eu fico pensando assim, lá no Ceará, a escola, você sabe que a qualidade do ensino é tão alta no Ceará que a escola, essa que tem da aeronáutica, como é que O chama? O ITA está abrindo uma escola Um lá no braço Ceará. espetacular. Tá espetacular, porque o grau de qualidade do aluno no Ceará é extremamente interessante. Como é que é isso? É política pública, professor, que fez no Ceará? Olha, Que no Brasil não tem? Aí você chegou num ponto, nossa, que eu acho fundamental para o ensino superior. O ensino superior, ele é fim de linha. Então, eu inclusive discuto muito a questão de cotas e tudo, universidade pública, porque eu acho que é uma política que não está completamente certa, não está certa a rigor, para mim. O você tem que fortalecer é o ensino fundamental, o ensino médio. Eu também acho. Então... Mas eu gosto de cota. Eu também acho. Eu gosto das duas coisas. Mas eu vou te falar, já vou te contar sobre o Souza Marques, o nosso patrono lá. Então, isso é a política pública. Se você tem um ensino fundamental e um ensino médio de qualidade, de fato, qualquer um entra na faculdade. E não precisa de cota. Não precisa de cota. Tô E entra contigo. na faculdade Tô que contigo, quer. isso é verdade. Então, verdade. a cota é para você resolver um problema imediato. Só que não está sendo visto a solução de médio e longo prazo, que é ideal, que é você fortalecer o ensino de base. Então, isso a gente não tem. E não tem jeito. Só pela educação que a sociedade avança, que as coisas O salto mudam. qualitativo é só pela educação. Isso é uma coisa que eu tenho certeza absoluta. E aí eu queria contar a história do professor Souza Marques, nosso fundador. O professor Souza Marques, ele era
semi-analfabeto aos 17 anos de idade. Ele ajudava o pai na marcenaria, na carpintaria ou marcenaria, não sei exatamente o que era a oficina. E esse homem, aos 17 anos, no Rio, carnaval, que ele adorava um carnaval, uma bagunça, choveu, se refugiou embaixo de uma marquise, ouviu uma música, entrou. Era uma igreja batista. Assistiu o culto ali, gostou, se converteu, foi orientado, se alfabetizou, se formou. Ele tem 2 ou 3 cursos superiores, no final das contas. Ele fez teologia, ele fez direito, e acho que ele fez mais um curso, não me lembro agora. Ele abriu uma escola com a esposa dele. Depois ele abriu a Fundação Técnico Educacional Souza Marques, em 67, já com engenharia. Aliás, o nosso diretor de engenharia é da Souza Marques desde 69. O professor Marcelo Crivelli está lá, prata da casa, fantástico. Ao vivo, né? Testemunho ocular da história. Como diria o nosso jornal Jornal Antigo, muito bacana a história, né? Testemunho ocular da história. Né? Exato. Exatamente. E tem uma memória ótima. E o Souza Marques, ele fez isso. Depois ele fez diversas escolas, escolas em apoio a escolas, em obras sociais. Prestou assistência a muita gente no entorno, foi deputado estadual. Ele tem uma série de realizações. Isso, uma pessoa que não tinha... Que até 17 anos ele não tinha uma perspectiva. Então, a educação transformou a vida desse homem de tal forma que hoje... Ele se viu obrigado a transformar dos outros também. Sim, exato. Tanto que hoje eu e uma centena de outras pessoas vivemos graças à obra desse homem. E mais, ele abriu a faculdade noturna para poder dar oportunidade a quem trabalhava de dia. Era o engenheiro operacional, que depois passou a ser engenheiro pleno. Isso, começou com engenharia operacional. Então você vê a visão dele, aí é uma forma que eu vejo correta. Mas é uma forma difícil de ser implementar. Sem dúvida. A Souza Marques é um mundo ali dentro. É muito grande. É muito grande. Muito grande. Agora a gente... Aquela comunidade que está do lado da Souza Marques. O Fubá. Morro do Fubá. Morro do Fubá. Ali tem um problema... Vira e mexe, tem uma confusão lá, né? Ali tem um problema estratégico para o mundo do crime. Porque existe uma rota, isso me foi dito por uma policial que esteve lá palestrando para a gente. Ali tem uma rota que liga a Praça Seca ao Morro do 18, alguma coisa assim. E então é uma área estratégica de quem domina ali. Então, mas nunca atrapalhou a ideia da Souza Marques, nunca atrapalhou porque isso. na verdade... De vez em quando atrapalha. Atrapalha porque você tem um tiroteio do lado. Mas o que acontece? Não é voltado para a instituição. É entre eles. Nunca houve nenhum problema conosco. Mas assusta, claro. Mas me diga uma coisa, professor, é assim... A evasão, segundo contas, que me dizem, que falou, está em torno de 50%, 60% da evasão na escola de engenharia. Assim também na Souza Marques, ou você consegue ter uma redução? Nas privadas, né? Nas públicas, 40%. 40%. Não, a gente não chega a um percentual tão alto, não. Mas eu diria uns 40%. 40%. Quer dizer, de cada 10 estudantes lá, 6 se formam. Por aí, algo em torno disso. E a qualidade da escola? Você acha que é uma qualidade boa? Olha, eu acho que a gente tem uma das melhores... Eu vou ter que falar, né? Puxar a brasa para nossa sardinha. Porque, de fato, a gente tem ali... a gente faz uma mescla de professores profissionais da área com professores acadêmicos. Que é interessante também. É a história do cobertor curto de volta. Então, eu tenho que ensinar muita teoria para esse aluno, o professor acadêmico é ótimo nisso, e eu tenho que ensinar ao sujeito a resolver os problemas dele, e aí o professor que é profissional. Exatamente. Você tem muito profissional trabalhando? Eu gosto dessa ideia. Sabe? Eu tenho. Eu mesmo sou um, né? Tem uma discussão boa do professor da Escola de Engenharia de Juiz de Fora, que diz que você, às vezes, cria professor de cativeiro.
Eu não vou falar o nome do professor. É um professor que só vive dando aula. Não, né? é o professor Ele que não o cara trabalhou. formou, fez mestrado, doutorado e nunca fez pós-doutorado e nunca trabalhou. Não deixa de ser Ele engenheiro. acha, ele usa essa figura, às vezes um pouco pejorativa, para poder jocosa, para poder esclarecer que não é só o cara da academia que é o bom professor. O cara, o profissional da área. Eu, por exemplo, quando fui ter máquinas hidráulicas, na bomba, era um cara da Washington. Acho que até acabou, né? O Washington nem sei se. Não sei. Eu Não sei acho dizer. que- não. Aí foi o cara da SEDAI, que foi o Danilo, o professor Danilo, foi me dar a aula, que era o cara da SEDAI que tratava, era da Excelente. manutenção da SEDAI que fazia Isso. máquinas hidráulicas. É. Não, Excelente. Que aí o camarada sabe quais são os problemas do dia a dia e você enxerga ali É diferente. as limitações das soluções. você acha que para o aluno não é melhor ele saber que Eu o acho- professor, sabe o professor PNCC, pô, ele trabalha em cálculo estrutural, porra, e tal, fez o Pois prédio, é. deu o cálculo estrutural do prédio, lá, você tá vendo? É diferente, né? Porque Aí ele é- viveu obra, ele vive aqui fora e traz como exemplo para a sala de aula. É isso que eu tô falando. E isso é legal. Isso é muito bom, mas não pode ser só isso. Ah, Esse é o problema. Porque, por exemplo, eu calculo estrutura de concreto armado, digamos. Eu dou aula de concreto armado. Ótimo. Agora, de repente, um professor que é estritamente acadêmico, ele vai dar um tratamento matemático mais aprofundado ao cálculo. Como E chegou eu naquela vou, fórmula. eu vou ficar com Você, uma coisa às mais vezes, é muito empírico, prática. como a gente falava. É. Esse é empírico. O professor acadêmico, ele consegue justificar mais as coisas matematicamente, Isso. o que atrai também. Né? Isso. Por isso é que você tem que ter gosto. essa mescla aí e Esse bate-bola. fazer esse caldeirão Não, e entregar para o aluno. Essa idade, é perfeito isso. A gente precisa do cara que é o do cativeiro, que é Isso. o cara que estuda ali e traz E o a selvagem, fórmula, né? e o selvagem. Pô, esse dia do selvagem, aquele Que é o aquele cara pé que no vive chão, obra, né? Suja a bota, tá na lama. Né? Outra Mas- coisa, fala, professor. Desculpa, galera. A Souza Marques é muito grande. Sim. Quando a gente fala de presencial, aluno presencial, você cria um cálculo para ele pagar uma mensalidade ali, ó. Né? Sim. Ele tá lá de segunda a sexta, ou sei lá, os dias que for. Quando você fala híbrido, ele tá em casa e tem que estar na faculdade. Sim. Só que esse cálculo não bate, não vai reduzir, porque a Souza Marques, ela é muito grande. Sim. Ela precisa manter toda aquela estrutura. Sim, sim. Sem E dúvida. eu não sei se hoje a gente está falando de engenharia ou arquitetura, né? Que a gente está sempre Medicina junto. que tem lá. A medicina eu acho que é muito difícil você botar EAD, mas. Espero que não. Não, agora o governo vai fazer prova para medicina agora. Só no jornal de hoje. É verdade. São coisas Isso. doidas, mas a engenharia ou a arquitetura é um peso muito grande. E essa conta tem que pagar no final. O que acontece? Engenharia, aí eu digo especialmente a mecânica, a civil um pouco menos, a gente tem um custo de laboratório muito alto. Muito alto. Você tem material, você tem tratamento térmico, você tem calibragem de máquinas, você tem um monte de coisa ali que envolve um custo relativo. Antigamente a Souza Marques fazia no Cefet. A Gama Filha eu fiz no Cefet. Não. Laboratórios. Não, a gente tem. sempre teve, a né? gente Aula tem, prática? sempre teve. Não, mas eu acho que a Souza Marques Tem, a gente deve ser. tem máquina, inclusive, que foi trocado por café na década de 70. Interessante, são máquinas iguais às da UERJ. Eu fui fazer o doutorado lá, encontrei as mesmas máquinas. Da falei, UERJ ali caramba. na Fonseca Teles. Mas Exatamente. o laboratório na vai Fonseca ser Teles. que foi uma doação, acho que do governo alemão, né? Foi, exatamente. Do Foi, Cefet foi, também. Não, Depois da foi Souza troca Marques, por ou café. Foi troca. Foi durante a guerra, não foi? da guerra, o Cefet, a UERJ receberam E a Souza Marques o também. maquinário todo. Pô, você estava falando que... Sim, mas então existe um custo envolvido muito alto, né? Hoje, a faculdade de engenharia não se paga. A gente tem engenharia, a gente tem mecânica civil, a gente tem curso de administração, enfermagem, tem matemática, um leque grande física. de curso na área. Isso, que a gente compartilha aquele prédio, os prédios, as salas de aula, a biblioteca.
dá uma Pra poder aliviada dar- na carga. Para poder. Agora, a medicina, de fato, a medicina, ela é expoente e ela tem uma receita muito maior do que a gente. Então, hoje, a medicina nos banca, a verdade é essa, né? Isso, de certa forma, é muito bom, porque a Souza Marques ela é sem fins lucrativos. Ah, é? Ela é uma fundação filantrópica. Então, a gente, inclusive, tem que dar bolsas de estudo e tudo. Vocês trabalham com fiéis, essas coisas? Não estamos Não fazendo com fiéis, não Nem- trabalhamos. Não trabalham. Não, eu não Algum sei. financiamento público vocês não trabalham? Não, trabalhamos há um tempo atrás e depois isso parou, não sei exatamente por quê, porque é muito fora da minha área de Uma outra conhecimento. política. Mas o que acontece? Como a gente não tem fins lucrativos, o dinheiro gerado ele tem que ser reinvestido aplicado. na própria instituição. Isso é ótimo, porque isso dá sustentação aos cursos. Entendeu? Então eu garanto que o meu curso vai ter os recursos necessários, os professores, que eu vou oferecer as interessante, né? disciplinas. Mas esse Então, controle, quem faz esse controle? existe que uma dinheiro vai- administração superior, Ah, que é é? a Fundação Técnico Educacional Souza Marques, que é a nossa mantenedora. Essa mantenedora é que faz a distribuição dos Você recursos. vê uma coisa clara, e o professor pode falar isso melhor do que eu, a Souza Marques nunca passou por crise. A Gama Filho passou e fechou, a Santa Úrsula passou e fechou, a PUC não, porque trabalha num outro patamar de estudantes e tal, mas a Souza Marques, lá em Madureira, Cascadura, Madureira, Jacarepaguá, por ali. Sustentar isso, eu acho que é uma vitória desse pessoal que está lá, né? Posso dizer que de 2007 para cá, que é o período que eu participo da instituição, eu nunca tive um dia de salário atrasado, nunca deixaram de depositar um fundo de garantia meu, tudo é 100%. A instituição é muito ética também, entendeu? Então, a instituição, acho que ela se endividaria para cumprir suas obrigações. Mas também é muito educacional, porque, na verdade, veja só, professor, a questão da Gama Filho foi muito clara. Lá na Gama Filho, um patrimônio imenso que a Gama Filho tem, praticamente uma rua toda feita de gigante, universidade, né? e os caras derrubaram a escola. A escola de arquitetura, engenharia, medicina, advocacia, tudo de ponta. É verdade. Tudo de ponta. Né? E a Souza Marques não passou por esse papel. Não passou por esse papel. Eu não sei o que gestão, aconteceu. Eu só é gestão. Tô Uma falando outra de gestão. gestão. Mas, não, claro, a gestão competente e séria. É interessante porque lá o professor Souza Marques fundou a instituição. Quando eu entrei lá, uma das filhas dele, ele já falecido, uma das filhas era a nossa presidente, professora Estela. A professora Estela faleceu e hoje uma outra filha, a professora Leopoldina, é a nossa presidente. Então, a família, aliás, A filosofia continua. continua. Até por ser uma fundação, enquanto não existir a família, existe a fundação. Mas não é só desculpa, professor, não é só a família que na Gama Filho é a família também. Eu acho que é o foco. A família está no foco. Então, você vai mudando de gestor dentro da família, mas o foco é o mesmo. Sim, sim. educação. A história da isso, Gama isso. Filho foi outra, apesar de ser família, mas teve um outro problema Tá bom. com o filho lá, que Não, aí vamos agora. começa a ter os Como problemas. assim, desse? Eu sei que Já a as Souza particularidades, Marques, né? ela seguiu o caminho e todo mundo abraçou a ideia e foi caminhando. O Gama Filho foi diferente. É muito sedimentada a filosofia da Souza Quantos Marques na alunos tem família. hoje a sua escola? Toda. Deixa eu pensar aqui. Deve ter A mais escola não é é só muito, não tem de muito, não. engenharia, por exemplo. Deve ter o total de alunos. Na engenharia, tem talvez 100 alunos só. 100 alunos. Você vê, é um curso reduzido. Mas não tem muita vaga, você também não abre muitas vagas. Não, não é isso. Não é nem a questão de vaga. O curso é reduzido, ele já vinha reduzindo há muito tempo, Ele vem enxugando há muito vem tempo. enxugando, e eu consigo, apesar de poucos alunos, eu consigo manter a qualidade do ensino, graças ao financiamento E você- interno. e Pós-graduação lá tem? Tem. A gente tem a pós-graduação, tem algumas pós lá de diversas áreas, né? Da engenharia a gente tem a engenharia de segurança, antiga, já bem antiga, e abrimos 3 novas agora, que é elementos finitos, modelagem de elementos finitos, análise estrutural, temos engenharia naval e offshore, e temos a manutenção, eu esqueci o nome agora exatamente, mas é uma manutenção industrial baseada em confiabilidade.
É um curso muito atual, tudo de ponta. Naval, por que vocês foram para Naval? Naval é uma dificuldade no Brasil danado, né? Você sabe que teve curso de naval até que acabou, Tem. por falta Exato. de aluno. Mas como é que vocês... Pois é porque, na verdade, existe demanda de engenheiro naval. Ah, é? Por acaso, meu vizinho fez engenharia naval na UFRJ. E ele foi pescado ali, mas quase que no início do curso. Entendeu? Porque há uma carência grande no mercado. E essa pós-graduação foi proposta por um engenheiro naval, que é nosso professor. Entendeu? Então ele propôs, a gente achou que o curso era legal e tal, a gente abriu uma primeira turma Mas só agora. pode entrar quem é da área naval. Não, mecânico. Pode entrar mecânico, todo mundo. Pode. A nível de pós-graduação. A nível de pós-graduação. Nós abrimos na unidade Barra, que é uma unidade nova, que a gente está começando lá, não tem engenharia lá ainda. A gente está... A procura está sendo grande? Na Barra, sim, a procura foi boa, Você sabe que teve uma época, essa engenharia naval, teve uma época lá no Nordeste, no Norte, que o Norte usa muita embarcação. Muita embarcação. Sim. Primeiro, fluvial, então, Exato. é muitas. E lembra que tinha acidente? O barco tombava, morria 200, 300, que o barco estava cheio. E aí fizeram lá uma política lá para exigência de ter o engenheiro, responsável técnico, dependendo do número de embarcações. Qual era o responsável técnico que tinha que chamar? O naval. O naval, claro. Aí foram olhar, não tinha engenheiro naval. Pois é. Tem uma demanda. Essa exigência existe hoje. Eu faço muita perícia e eu peguei uma perícia para fazer um estudo de uma embarcação. Ah, é? E aí o advogado falou, não, tem que ser naval. Só que as pessoas esquecem o seguinte, como ele acabou de falar. Qual é o objetivo da perícia? Era a parte motor. Então... Motor pode ser naval, pode ser mecânico. Pode. Aí entra o CREA, entra o Confea. Essa briga, né, de achar que pode, não pode. Então, agora, se eu for avaliar o casco da embarcação, eu não estou apto. É verdade, é entendeu? isso mesmo. Então, é isso que você tem que enxergar. Já no curso do após, ele abre o leque, que é multidisciplinar, é elétrico, naval, mecânico. Eu acho que é um grupo de pessoas que constrói uma embarcação. Exatamente. Inclusive, a gente tem muitos alunos de marinha mercante. A gente teve até agora um webinar muito interessante de uma ex-aluna nossa, que ela é chefe de máquinas de um navio. Então, ela é especialista em motor 2 tempos de grande porte e tal. Pô, espetacular. A competência da menina pela idade, né? E aqueles motores de navio, são pelo menos 2, vamos combinar que são É um troço gigante, complexo. Eu fui responsável técnico por caldeira de navio. Na época, então é muito um trabalho pesado. É um trabalho que não é fácil, não. Não é fácil, você tem que gostar e tem que saber. Porque tem umas 7 anos trabalhando. Uma vez tinha um engenheiro de uma empresa de avião, não é engenheiro, era um técnico da empresa de avião, que o que ele fazia no avião não tinha como encaixá-lo. É um negócio interessante. E aí ele talvez ele tenha sido obrigado a vir para engenharia mecânica, engenharia elétrica, entendeu? Para ele poder incorporar aquele curso, porque era um curso bastante específico da área de avião. De avião. Mesma coisa, né? Eu trabalhei numa empresa do lado do estaleiro Mauá, SCR, automação. E trabalhava muito para navios, né? Assim, pensou em navio, eles eram chamados, a gente era chamado. Tinha uns professores bons lá dentro, o Eli e o Roberto. Eles conheciam tudo. Eles eram ferramental, ele estava lá o dia a dia. Engenheiro, você entra cru e vai pegando, né? Você vai entendendo depois. Como é que sai cozido? Tal história. Depois sai cozido depois. Né? Mas... Cozinhado, né? Mas, assim, é uma escola. Você, no dia a dia, é uma escola. Vocês acompanham o aluno no mercado de trabalho? Não tem alguns egressos. Não. Não. A gente acompanha alguns egressos, até porque a gente mantém contato. É comum o aluno ele virar parceiro comercial nosso. Ah, sim. Entendeu? Comercial? Então, por exemplo, eu tenho ex-alunos
que hoje me contratam para fazer cálculo estrutural. Ah, tá. Entendeu? Fazer uma parceria. Eles me contratam, eles estão trabalhando em alguma empresa, me indicam e tal, e a gente faz serviço junto. Ou eu indico algum ex-aluno para trabalhar em determinado local e tal. Isso é comum, né? Os cursos que a gente dava lá de perícia, os alunos engenheiros, né, que se formam, aí pegam um problema de elevador. Não conhece? Barato, você conhece elevador? Conheço, vamos lá. E aí faz o trabalho junto para poder entregar Isso tem uns acontecimentos danados. Do cara te conhecer da rua e você nem lembrar dele, né? Acontece muito. Muito. Acontece muito. Isso é um problema com o professor. Sempre Você tem pensa logo que é alguma coisa ruim. Sempre tem algum ex-aluno te olhando. Sempre. Não, Isso é garantido. Fala, professor Pereceiro. Aí tu fala, caramba, quem é? Aí você fica. Aí depois que você vai tentando. É me dá interessante. um oi aqui no WhatsApp. É interessante. Eu fui chamado recentemente para estudar um reforço de fundação de um prédio ali no Maitá, aí por um ex-aluno. Aí, maravilha, fui lá e tal, ele está na empresa, fiz a proposta, a empresa aceitou, estou lá fazendo o serviço. Aí fui apresentar o relatório para o contratante da empresa dele. Aí o contratante tinha sido meu aluno também. Caramba. Então tem as coisas assim. Mas você lembrou ou não? Lembrei. Lembrou. Teve uma outra... Só não lembrou o nome, mas lembrou quem era. Não, lembrei o nome, porque eu de memória sou péssimo. Mas eu peguei esse caso uma vez com o Chacon. O Chacon falou, pô, peguei uma perícia lá em São Gonçalo, eu não sei fazer, vamos comigo? Chacon, lá do CREA, presidente do CREA. E aí ele falou assim, pô, vamos tomar um café ali. Aí um barzinho, um botequim, sei lá o que era, pegou um café e tal, pão na chapa. Aí chega um camarada lá de baixo e fala assim, Chacon, tudo bem? Aí ele olhou, porque Chacon, ele não tinha papa na língua, né? Quem é você? Justo. Aí ele, pô, você não lembra de mim? Eu não tô lembrado. Quem? Aí, e o cara, em vez de falar logo quem era, ele ficou cozinhando por uns 2, 3 minutos. Pra ver se ele legal. Pra ver se lembrava. Você tem certeza que você não lembra de mim, Chacon? Ele, não lembro, cara, não lembro. Desculpa, mas não lembro. Eu fui seu motorista lá no CREA. Pô! Aí o Chacon, pô, caramba! Aí abraçou. Mas assim, eu ri tanto, cara. Eu falei, esse cara é... Mas essa de aluno sempre acontece, né? Não, aluno... Teve um aluno também que me chamou para ver, era na empresa, cheguei lá, fui eu com meu sócio. Aí eu cheguei lá, meu aluno me recebeu com o chefe dele. O chefe dele tinha sido aluno do meu sócio, que foi meu professor. Aí, até porque essa coisa de cálculo estrutural é uma coisa bem restrita. Né? Qualquer pessoa que faz cálculo estrutural. A gente acaba conhecendo, né? É natural, né? Você, Aquele perícia. Como é que faz essa coisa para você o cálculo estrutural? Como é que é? Tem gente que se interessa por isso na escola. Professor, eu quero fazer cálculo estrutural. Como é que eu me aprofundo nisso? Tem? Tem, e esse é o problema. Porque como é que você se aprofunda em cálculo estrutural? Você vai fazer uma pós-graduação, mas isso não vai garantir nada. Você precisa arrumar um estágio no escritório de cálculo. Quantos escritórios de cálculo você tem hoje no Rio? Então, meia dúzia. Qual é a quantidade de vagas que tem? Poucas. É verdade. O que o sujeito faz? O sujeito vai, ele faz a pós e ele se sente calculista. E aí sai cada coisa perigosíssima. Então, uma coisa que eu sempre recomendo aos meus alunos: fez o serviço, contrata alguém para olhar seu serviço antes de você soltar. Porque no dia que você tiver um problema, que você perder seu CREA, você jogou fora todo o esforço que você teve de fazer a faculdade, de aprender de tudo. Então, a ética profissional, ela muito importante, ela tem que ser lembrada o tempo todo. Teve o caso do senhor fazer o cálculo estrutural e na hora da execução ela não sair de acordo com o que você tinha projetado? Já aconteceu isso ou isso é difícil? Já aconteceu, eu acho que tantas vezes que eu nem sei quantas. Na hora, né? Isso, porra. Porque você não... Porque quem executa não é você. É outra coisa que falta. No curso a gente mostra, mas mostra pouco. Você pegar um projeto, apresentar para o aluno e o aluno interpretar o projeto e transformar aquilo numa coisa executada, física, qualquer que seja o projeto, né? Então, você dá o projeto de uma engrenagem. O cara pegar aquela engrenagem, ele vê o professor fazendo. A gente tem isso lá. O professor vai mostrar o projeto da engrenagem, vai usinar a engrenagem com o aluno, vai mostrar
todas as etapas e tal, beleza. Bota o projeto na mão do aluno e manda ele fazer sozinho depois de ver o professor. Não faz. É muito difícil. Não, mas é normal. Esse início é normal. É normal. Eu é acho muito que difícil. essa parceria... São dois caminhos. A gente está formando os alunos para ser empregado de alguém. Eu não sim. concordo com isso. É. A gente não consegue que esse profissional possa virar empresário, empreendedor naquela área que ele optou. E outra, não sei, eu vou recorrer a quem? Ao PLC, Barata, Marcão, me ajuda. Vamos dividir aqui os honorários. Na primeira, na segunda, na terceira, ele aprende, pô. Exato. Só que ele quer trabalhar para alguém. É. Não consegue. Aí não consegue, vai abrir o escritório dele, faz a lambança dele e pode perder o registro. Mas você sabe que eu aprendi com... Eu gosto de ver Globo Rural, né? Eu gosto Que também. É legal. Porque tem uma coisa interessante. O cara cria a fazenda, aí tem 4 ou 5 filhos, não é isso? Aí os filhos todos saem da fazenda, Vai estudar, às vai vezes. estudar outra coisa. Vai lá estudar e depois os caras, em determinado momento, decidem voltar para assumir a fazenda. Aí tem um comprometimento engraçado. Isso é... O pessoal do rural faz isso com facilidade. Mas você não vê, por exemplo, eu tenho 2 filhas, ninguém, nenhuma das 2 são engenheiras. Eu não sei se seu filho quer ser, seu filho é engenheiro. Meu filho correu para administração e se deu mal, porque ele falou assim, pai, eu não gosto de matemática, vou fazer administração. Quebrou a cara. Fez cálculo, fez matemática financeira, que é pior ainda. fez uma matemática complicadíssima, mas tá feliz, tá satisfeito na profissão. O meu fugiu da engenharia, né, entrou para aí não quis, ele saiu médico e foi para arquitetura. Mas normalmente médico tem essa tradição, engraçado. Advogado também. Mas, sabe, O pai é advogado, o filho é advogado. Mas por que isso? O pai é Por advogado. que isso? Não sei, você tem pessoal da sociologia, A tua filha, psicologia, meu filho, eu tô brincando aqui, ver que é tão sofrido a engenharia, às É. vezes, que tem seus altos e baixos, É verdade. que ele fala o seguinte, não, pô, é muito fato, sofrido. É fato. Não, o curso é complicado. A medicina já o não é curso é sofrido. difícil, o curso é caro, te toma tempo. Sim. Não, mas É a negócio que você tá preparado para aquilo. Às vezes você tem que trabalhar de dia, estudar de noite, É. que é Sim. outro complicador. a medicina Por isso que é sofrida, mas é não caro. é... Para não perder aquela discussão que a gente teve antes, eu sou a favor de cotas. Só que eu acho que cotas, ela tem um tempo de vida. Ela vai Isso. bater no teto. O que eu quero é trazer gente para dentro da escola. E enquanto eu tiver instrumento para trazer gente para dentro da escola, eu acho legal. Entendeu? Vamos estabelecer cotas para poder trazer gente. Agora eu tenho que saber que isso vai, de determinada maneira, vai bater no teto. Vai. Não é isso que faz com que as pessoas estudem. Isso, eu acho que tem um pouco além aí. Qual é a função da cota primária? É você dar oportunidade a quem não teve a oportunidade de ter uma boa formação e, portanto, não vai passar naquela disputa pela vaga. Bom, aí essa pessoa entra no curso. Essa pessoa vai ter dificuldade de acompanhar a turma por deficiências anteriores. Então, que o sistema de cota seja ajustado para que quem entre faça um preparatório pré-curso. Você já tinha dito antes que a guerra está no nível médio e no fundamental. Com certeza, com certeza. Mas então, se você vai manter cota, você tem que dar um ferramental, você tem que dar preparo para esse que está entrando, porque senão você vai continuar com a separação da mesma forma. Entendeu? Eu acho muito ruim. Isso me preocupa muito. Porque, na verdade, é uma solução meio falsa. Eu sou a favor de você ter políticas que, para mim, eles chamam política afirmativa. Eu acho que assistencialista não tem nenhum problema com essas políticas. Só que eu acho que essas políticas têm tempo de vida. Você precisa fazer política. Porque o que está acontecendo hoje, professor, e você sabe disso, é que os meninos, ninguém quer estudar, pô. A invasão está grande. Eu preciso trazer esse menino para a escola. Então, se eu não tiver algum instrumento para trazê-los, eu vou ter algum atrativo. Tá certo. Não, pô, mas vai pagar por causa disso? Porque eu não tenho outro jeito. Eu preciso botar eles na escola. Eu não acho ruim a gente pagar para os outros estudarem, não. Ao contrário, acho muito bom. Porque, no final das contas, o resultado que vem disso é bom para a sociedade como um todo. Então, eu vou aproveitar, meu filho vai aproveitar, vocês vão aproveitar. Eu acho isso extremamente positivo. Extremamente positivo. Eu acho que você não pode ser injusto com quem está entrando. Então, você
tem que ajudar mais aquela pessoa, É. para que ela tenha um aproveitamento Uma de fato. base. Até É. para ela isso. É para a pessoa. Pro E bem no, dela. e no final todo mundo se Todo mundo ganha. beneficia na história. Eu acho que... Professor, esse papo aqui tá... Não, mas eu queria falar uma coisa para ele. Porque uma coisa do voltar lá para o Ceará. Que eu nunca. Sim. Assim, segundo consta, como é que chama? O analfabetismo no Ceará é coisa de 8%, 5%. É baixo. É baixíssimo o analfabetismo do Ceará. Como é que o Ceará consegue isso? Não, mas teve uma explicação. Tem que ter uma política pública. Você lembra que daquele explica isso. conselheiro do CREA, que era militar, do IME, O Rubenildo Rubenildo? foi meu Rubenildo, professor. pô. Rubenildo, a gente perguntou lá pro Rubenildo, porque eu tava com o Brandão, mas tem o... Aí, Brandão não é do EME. Brandão é só professor, não só professor. não é militar. Aí Rubenildo fala o seguinte, que lá é tão carente, que faz com que os alunos passam a estudar mais, acabam se tornando bons em matemática. Por isso que o IME e o ITA tem a maior aprovação deles, né? Porque ele trouxe uma estatística lá e tal, era um número muito alto. Ele falou assim, ó, pela necessidade local, faz com que Mas esses tem que ter alunos... uma política pública. Não, aí Tem que ter uma fizeram... política que vá Tem que ter. incentivar. Aí- Porque, tem que ter. por mais que o cara seja bom, o DNA dele seja bom pra caramba, se você não tem a política Não, pública... aí ele fizeram tá. com que aquela região passasse a estudar mais a matemática. Então, por isso que a maior aprovação vem de lá. Agora, aí vem a outra pergunta. Se você tem um ensino de base bom a esse nível, por que que o Estado também não está muito desenvolvido, não está produzindo muita coisa? Não, o Porque Estado eles, também. eles saem de lá. Pois é. Eles- Então você esses tem que alunos- industrializar. O que acontece é que a política aplicada no Estado do Ceará de Educação não consegue fazer que seja transmitido para o país todo. Não, consegue. tudo bem, Não, mas não, eu digo fora. no próprio No Estado. próprio Estado, que é Entendeu? pobre. Por que que você não fixa essas pessoas ali e Eles, desenvolve? eles vão para onde? Porque São quando Paulo, você faz Rio. você Eles faz- saem de lá. Mas quando faz Não Olimpíada, voltam é. para lá. mas quando Pois faz é. Olimpíada de Matemática, ganha o cara de uma cidade lá do Piauí, cara. É, mas Pois depois ele é. sai de Como é lá. que ganha o cara da... Não, mas eu sei, Luiz. Mas ganhou o cara da cidade Ah, do Piauí, é. por quê? É. Bom, isso é outro papo. É outro papo, é outro dia. Então tá. Professor, ele sempre um prazer imenso. Nossa, eu agradeço muito. Eu espero que o senhor tenha gostado da gente. Muito, De muito. papo, gostar já Sim, gostar. já conheci. De papo, senhor, bom papo, boa conversa. A gente ficaria aqui a tarde toda, a noite toda e o dia que vem, né? Mas E aí, ele vai ter que dar aula, eu também vou dar aula. Então, Então, assim, reta final. Tem aquela Tá. câmera que é sua. Por que que o aluno deve estudar engenharia ou E na Souza arquitetura? Marques. E na Souza Marques ou em outra instituição que você Bom. acha séria. eu entendo o seguinte, engenharia, ela é o motor da sociedade. Ela é o que traz desenvolvimento para a sociedade, sem nenhuma falsa modéstia nisso. É porque a engenharia, ela é que acha soluções para os nossos problemas práticos. Então, uma sociedade sem engenheiros é uma sociedade que não avança. Quanto mais engenheiros, melhor. E na Souza Marques, porque nós temos, de fato, um curso muito bom. Temos um curso de qualidade, somos éticos. Não há nada que deponha contra a Souza Marques. Muito ao contrário, os nossos engenheiros, nossos egressos, são muito bem vistos no mercado. Eu chego a ter empresa, escritório de projeto que só quer estagiário da Souza Marques. Escritório de projeto térmico, de ar refrigerado e tal. Então, eu acho que engenharia é muito bom, é uma profissão boa, a gente rala como todas as outras profissões, recebe também direitinho pelo trabalho que a gente faz, a gente é reconhecido, a gente conserta as coisas de casa, que é uma vantagem muito grande, e ajuda muito, muito o país a se desenvolver. Então, por isso eu acho que engenharia bom, é muito isso aí. bom. professor Isso aí. Belizeiro, muito obrigado por seu ouvido. Um abraço, Eu que agradeço. um abraço aos professores Muitíssimo. todos da Souza Marques. Obrigado. Obrigado, mestre. Obrigado. Obrigado.